Boa noite para você, seja bem-vindo à nossa programação. Agora são 7h09. As últimas movimentações políticas. Amazonino Mendes volta a questionar os motivos para o adiamento da data de posse, mas desiste de entrar na justiça contra a decisão da mesa diretora da Assembleia. Segundo ele, essa seria uma estratégia para manter o equilíbrio entre os poderes. Por outro lado, ele criticou o governo interino. Para ele, atualmente, o Estado funciona como um cabide de emprego. E ainda, o Dia Mundial Sem Carro aqui em Manaus foi como outro dia qualquer, com congestionamentos nos principais corredores viários da cidade. Mas é fácil entender os motivos para isso. É só acompanhar de perto as dificuldades enfrentadas por quem resolveu aderir à campanha e deixou o carro na garagem para ir ao trabalho. Esses são alguns dos destaques da edição de hoje, que vai mostrar também. Chuva e tragédia. 2 jovens morrem soterrados após barranco desabar na Zona Norte. Em outras áreas da cidade, garapés transbordaram e casas foram alagadas. Esporte. Vai começar o Campeonato Amazonense de Futebol Feminino. Hoje o Iranduba apresentou o elenco. Turismo. Navio com mais de 500 turistas franceses chega em Manaus. É a temporada de cruzeiros. E tem ainda cultura. A agenda do fim de semana está repleta de atrações. Os detalhes agora no A Crítica na TV. A gente começa essa edição falando dos estragos e da tragédia causada pela chuva de hoje de manhã. 2 pessoas morreram depois que um barranco deslizou sobre uma casa durante o temporal. O local é uma área de risco que fica no bairro Nossa Senhora de Fátima 2, na Zona Norte. Em vários pontos da cidade, o cenário foi de alagamento e destruição. A chuva forte começou por volta das 8h30 da manhã. No bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, o igarapé transbordou e a água invadiu as casas. Essa casa, por exemplo, ficou alagada. A água, como a gente pode perceber, chegou até aqui. Eu estou conversando aqui com a dona da casa e vocês perderam vários móveis, né? Fogão, geladeira, né? Cama. O que deu pra gente salvar, a gente salvou, né? Mas o que não deu foi tudo pro fundo. Situação bem difícil nessa manhã. Aqui é minhas kitnet. Tudo aqui é kitnet, aqui ao redor da minha casa. A minha casa é aí na frente. Alaga tudo. Toda vez que alaga, os inquilinos têm que ir embora. Porque aqui é 18 anos morando aqui, 18 anos. É horrível. De noite, quando chove, a gente não dorme. Não dorme. Começou a chover, a gente já levanta logo e começa a levantar logo, o que pode. Nossas equipes de reportagem acompanharam os prejuízos por toda a cidade. No bairro Monte Sião, na Zona Norte, o susto foi grande. Estava sozinha, né, em casa com meu filho, né, só tem apenas 2 anos. Quando eu vi, a água já foi invadindo, né, os vizinhos já foram correndo para me socorrer, né. Não deu tempo de eu socorrer nada, geladeira, nem cama, nada. O caso mais grave foi em uma área de risco, no bairro Nossa Senhora de Fátima 2. Com a força da água, um barranco desabou sobre esta casa. 4 pessoas estavam no imóvel. Uma jovem de 19 anos e o irmão dela, um adolescente de 17, morreram soterrados. A mãe das vítimas e uma criança de 5 anos conseguiram escapar. Agora a gente estava aguardando o Corpo de Bombeiros fazer a parte de resgate e passar a situação para a Defesa Civil para que a gente possa fazer uma avaliação agora na encosta para verificar a vulnerabilidade e atestar se tem mais alguma residência em situação de risco para que a gente possa fazer a remoção. A Defesa Civil registrou 4 ocorrências pela manhã. E as fortes chuvas, comuns nesta época do ano, segundo o IMET, são uma ameaça, principalmente a moradores de área de risco. Em Manaus, do início do mês de setembro até esta manhã, já choveu 65 milímetros, um volume considerado dentro da média para o período. Mas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de mais chuvas para os próximos dias. Previsão, né, para os próximos dias é que eventos como os de hoje devam se repetir. Isso é muito triste, né? Então a gente espera aí que essas famílias consigam se recuperar o mais rápido possível. E depois de 10 anos, o Brasil vai ter um novo censo agropecuário. A partir de outubro, agentes do IBGE vão a campo fazer um retrato da situação dos produtores rurais. No Amazonas, o grande desafio vai ser vencer as distâncias e as características da região. Do dia 10 de outubro a 28 de fevereiro do ano que vem,
Os agentes vão percorrer todos os municípios do Amazonas. A meta é visitar 130 mil produtores. No questionário, perguntas sobre colheita anual, crescimento do rebanho, entre outras. E vocês sabem que esse território é cheio de peculiaridades geográficas, né? Mas que nós precisamos vencer para poder fazermos esse retrato completo do setor produtivo primário. O lançamento do censo no Amazonas foi na sede da Federação da Indústria. O chefe nacional da pesquisa pede a colaboração dos agricultores e pecuaristas para responderem às perguntas. Os dados coletados pelo IBGE vão basear as próximas ações do governo pelos próximos 10 anos. Muito importante que todos os produtores entendam a importância do censo agropecuário, se disponibilizem a dar informação e a informação correta. Quando a gente não dá a informação correta, o diagnóstico é errado. O setor primário é o que mais emprega no Amazonas, mas representa apenas 7,21% do PIB. O estado tem potencialidades na piscicultura, pecuária e fruticultura e muitas barreiras a vencer. A questão de escoamento da produção, dificuldade de ramais, recuperação de ramais, dificuldade de energia elétrica, com qualidade e regularidade no interior do estado. Então, o censo agropecuário vai poder apontar isso e, consequentemente, a partir desses resultados, as autoridades públicas vão poder priorizar as políticas públicas que venham a suprir essas dificuldades. O Amazonas foi o estado da região norte com o melhor desempenho na oferta de emprego em agosto. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, foram criadas 1.357 vagas em agosto passado, o que representa um crescimento de 0,34% em relação a julho. O setor de serviços foi o principal responsável por esse resultado, com a abertura de 860 novas vagas. A indústria da transformação ficou na segunda posição, com 475 novos postos. Entre os 26 estados e o Distrito Federal, 19 tiveram saldo positivo. Bom, né? E hoje era para muita gente deixar o automóvel em casa, uma proposta aí para mostrar os impactos para o meio ambiente. Mas em Manaus, poucos aderiram ou têm condições de acompanhar essa campanha de um dia sem carro de passeio. Isso porque trafegar de bicicleta pelas ruas de Manaus ainda é um grande desafio. Alisson deixou o carro na garagem. Ele faz isso toda semana, mas hoje foi por um motivo especial: o Dia Mundial Sem Carro. Vários países aproveitam a data para discutir sobre o uso excessivo de automóveis e como tornar as cidades mais adequadas a pedestres e ciclistas. Qual é o grande desafio hoje para quem é ciclista? O grande problema da cidade hoje é a questão cultural, é a questão de estrutura. Qual é o maior problema que os ciclistas de Manaus enfrentam? O problema da cidade, além da questão cultural, é a falta de vias para que o ciclista transite. O ciclista ele não tem, você tem que compartilhar a via com o carro e geralmente o carro chega muito perto. Pelo Código de Trânsito a gente tem que ter 1,5 metro de distância do ciclista para o veículo, né? O ideal era estar aqui, mais ou menos. Os congestionamentos desta sexta-feira mostram que em Manaus muita gente ficou de fora da ação. A capital tem uma frota crescente de mais de 700 mil veículos e menos de 14 quilômetros de ciclovias. Na disputa por espaço no trânsito, 19 ciclistas morreram nos últimos 4 anos. Nas pedaladas rumo ao trabalho, Alisson faz um protesto silencioso e torce para que, ao vê-lo, outras pessoas também escolham essa opção mais saudável e sustentável. A cidade ganha porque teremos menos carros na rua, teremos menos engarrafamentos, você pode usar o carro numa situação de emergência, socorrer uma pessoa, né? E menos poluição também, a gente consegue preservar mais o planeta, deixar para os nossos filhos, para os nossos netos aí. E olha, por falar em trânsito, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente está vendo imagens da Alameda Cosme Ferreira, trânsito bom agora nessa sexta-feira à noite. Agora são 7h19, a gente está vendo ali a Alameda Cosme Ferreira, bem pertinho do SESI Clube do Trabalhador. À direita, os carros estão indo na direção da rotatória do Coroado, do Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Já na esquerda, indo em direção à Zona Leste.
aos bairros aí do Jorge Teixeira, por exemplo. Então a gente vê que o trânsito está fluindo bem, a gente vê um fluxo maior de carros do lado esquerdo em direção aos bairros da Zona Leste. Daqui a pouquinho tem mais trânsito para você. E a seguir, Amazonino Mendes diz que a administração estadual está encharcada. Segundo ele, o estado mantém um número de secretarias maior que o da Presidência da República. E mais, começou a temporada de cruzeiros. Hoje atracou aqui em Manaus o primeiro navio trazendo a bordo cerca de 570 turistas franceses. Os detalhes eu conto já já. 7h20 agora, daqui a pouquinho eu tô de volta.